Boa noite a todas e todos. Em primeiro lugar, queria agradecer muito a todos os organizadores pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui. Além de ser sempre muito bom falar numa universidade, eu também sou daqui de pertinho, sou de São Carlos, então falar em casa é melhor, embora atualmente moro em São Paulo. Bom, o tema, né, que me foi proposto é um tema bastante instigante, bastante complexo. Então, vou tentar passar por algumas questões para pensarmos juntos. Como a Fabiana disse ao me apresentar, eu sou presidenta de uma associação que se chama Associação Juízes para a Democracia, que existe há 27 anos. E justamente é necessária e ainda existe porque nós precisamos ser juízes e juízas para a democracia, porque não necessariamente o judiciário não necessariamente as instituições o são. Mas quando eu digo isso, eu estou falando já, isso tem uma escolha, né, de um sentido de democracia. E é disso também que quero falar um pouquinho. A democracia, num sentido lato, assim, é caracterizada mais ou menos, pelo menos para a maioria dos autores, Bobbio, por exemplo, como, então, um conjunto de regras que vão estabelecer quais são os procedimentos usados para a tomada de decisões políticas. E isso tentando reunir, numa definição, todas as possibilidades de democracia. Então, Bobbio vai dizer que uma ordem política democrática é a que basicamente tem 4 pressupostos. Vamos definir quem são as pessoas que são autorizadas a decidir, qual é o quantum participativo para a tomada dessa decisão, quais são a necessidade de haver alternativas realmente reais, realmente viáveis para que se possa haver uma escolha, e também o respeito ao dissenso. De modo que, potencialmente, ao menos, essa minoria pode tornar-se maioria. Isso, então, é uma democracia entendida universalmente, vamos dizer assim. Porém, muito mais do que uma democracia em sentido universal, porque isso, então, é uma caracterização teórica genérica, é importante compreendê-la como um termo que é capaz de ganhar significado ao longo do processo histórico. E quando eu falo em processo histórico, não quero falar de um relato de um conjunto, uma sequência de fatos, mas sim de um processo que consiste que significa um embate das forças históricas de um determinado período. Isso fica mais fácil de se perceber quando a gente então vai entender como foi compreendida a democracia ao longo de algumas épocas históricas. Vou fazer breves recortes. Em primeiro lugar, a mais famosa, quando se fala em democracia, a própria origem da palavra que é grega, se pensa em Grécia, se pensa em Atenas. Em que democracia vai ser, então, decidir o destino da polis. Mas, se a gente pensar em Atenas, no auge da democracia, que é por volta ali, século V a.C., época clássica, havia mais ou menos 500 mil habitantes em Atenas, mais 300 mil deles escravos, 50 mil deles estrangeiros, os metecos. E aí vamos excluir também mulheres, vamos excluir crianças. Na verdade, então, naquele primeiro critério, quem é autorizado a decidir, mais ou menos 10%, então, de uma população ateniense. Mas é democracia, nasceu ali, inclusive. Quando a gente faz um outro recorte, já de início do capitalismo, queda do feudalismo, democracia vai existir uma queda dos poderes dos feudos, uma limitação de um poder central, concentrando-se aí na formação de um Estado-nação. E aí a gente vai ter alguns momentos. Na Inglaterra, a Revolução Gloriosa, com o fortalecimento do parlamento e diminuição do poder do rei. A Revolução Francesa no século XVIII, com a ascensão de uma ideia de liberdade. Mas que liberdade? Uma liberdade especialmente de ordem econômica, liberdade de trabalho, liberdade de acrescer forças, acrescer sentido e, enfim, as forças produtivas para uma acumulação de um sistema econômico novo que estava surgindo.
Por que eu estou falando tudo isso? Para que a gente compreenda, então, o que eu disse no início, que muito mais do que um sentido universal, essa democracia vai se ressignificando ao longo dos diversos processos e épocas históricas. E esse embate, que aí começa, então, no século XIX, principalmente, especialmente aí a Revolução Industrial, pós a Revolução Industrial, vem a Revolução Francesa, é que vai gerar os grandes debates sobre o que é democracia no século XX. Já desde o século XIX, na verdade, há esse embate, então, que basicamente vai haver os chamados liberais não democratas, que vão até mesmo questionar se democracia é uma ideia que faz sentido, se é uma forma de se organizar a política que faz sentido naquele novo contexto tecnológico, né, uma tecnologia de revolução industrial. Os utilitaristas, que vão considerá-la importante para a própria ascensão e fortalecimento do capitalismo, e os socialistas, que começam a surgir ali, e nesse embate que há entre todos, vai haver a disputa do sentido da democracia. Ou seja, o que é democracia? Uma proposta política que vai expressar anseios, interesses e estratégias políticas de classes e de segmentos. E aí, no século XX, partindo desse caldo, vai haver debates que vão definir o que vamos compreender hoje que é democracia. Especialmente depois das duas guerras, no contexto ali de Guerra Fria, são os embates mais fortes disso. E as perguntas são basicamente duas. Em primeiro lugar, se ela é desejável e, em sendo a resposta sim, quais são as condições estruturais para que se constitua esse regime. E as respostas mais ou menos caminharam no seguinte sentido. É desejável, mas significando uma democracia em que o pluralismo de pessoas, de ideias e de embates vai se concentrar na escolha de lideranças que vão decidir por nós, decidir por todos. E nas condições estruturais, naquilo que então vai torná-la possível, o que vai haver é um embate entre democracia e capitalismo, e aí agora um capitalismo mais contemporâneo, e que vai começar a gerar alguns problemas. E desde a segunda metade então, do século XX é que se vai constatar e discutir por que então parece que alguns estados têm aquilo que se chama, Barrington Moore chama de baixa densidade democrática. Por que parece que ela pega melhor em uns lugares e nem tanto em outros? Aí tem muito a ver, os diagnósticos têm, num primeiro momento, pelos teóricos, vão no sentido de entender o papel do Estado naquelas sociedades, sendo que sempre se constata que as sociedades que eram mais rurais, portanto, mais colonizadas, enfim, no seio delas vai haver um embate mais profundo do Estado e dos setores agrários com os setores modernos, urbanos, e que isso geraria um afastamento de uma ideia de participação, de uma ideia de democracia. Mas agora, no fim do século XX, início do século XXI, Boaventura de Sousa Santos, um grande teórico português, que estuda muito o Brasil também, muito a periferia e a África, enfim, dentro de um modelo de pensamento que hoje está mais em voga, que é o decolonialismo, vai falar de modelos alternativos de democracia. E, além do embate de democracia popular, democracia liberal, ele vai falar de ideias hegemônicas e não hegemônicas de democracia. E as ideias hegemônicas são aquelas que vão beber principalmente então da fonte eurocêntrica e depois americana, claro, de constituição do pensamento, que vai ser aquilo que já se debatia, como eu disse, no século XX, que é um modelo em que o pluralismo vai estar concentrado em líderes, portanto, num modelo bem tradicional de democracia representativa, em que o que é essencial é discutir como vão ser os procedimentos, as formas, a burocracia,
E é essas discussões que consistiriam, caracterizariam se algo é democrático ou não é democrático. E enquanto que já as correntes não hegemônicas é que podem começar a se concentrar em questionar esse mesmo modelo e questionar se ele valeria para sociedades as coloniais que foram estabelecidas historicamente de outra forma. Mais ou menos caracterizando aí, diagnosticando esse embate e tratando dele, Bobbio também nessa fase final do século XX, um pouco antes dele morrer, início do século XXI, ele vai dizer que quando a humanidade, digamos assim, mas claro que aí ele está pensando numa situação ocidental, numa situação bastante eurocêntrica, faz uma opção pela sociedade de consumo de massas e pelo estado de bem-estar social, ela vai abrir mão de um controle civil e político, e aí isso justificaria essa ideia de democracia representativa mais formal, mais burocrática, enfim. É aquilo que, então, alguns outros vão chamar de elitismo democrático. E, enquanto que, naquelas correntes contra-hegemônicas, vamos aí tratar de que talvez isso seja insuficiente e a democracia, naquele seu sentido histórico, poderia significar, ou deveria significar, um aperfeiçoamento da convivência humana. E que isso, então, fora desse elitismo democrático, significaria outras coisas. Pois é. E aí é nesse contexto, então, ainda no século XX, que ideias diferentes de democracia vão surgir. Por exemplo, de democracia participativa, que parte, então, desse diagnóstico da insuficiência do modelo clássico, vamos dizer assim, mas especialmente eurocêntrico, e vão propor formas de ressignificar a democracia ampliando a participação dos cidadãos, naquele primeiro questão, quem participa, mas também qual a profundidade em que existe essa participação. E é nesse caldo todo que surgem algumas concepções, então, mais contemporâneas do que é Estado democrático de direito. Que vai ser um Estado fundado basicamente na ideia clássica, na ideia das democracias eurocêntricas, hegemônicas, em que a representação é a forma de organização política que faz sentido, burocrática e formal, mas temperada com alguns lampejos aí de povo, de participação, de consultas, para além dos líderes eleitos à distância. No caso especificamente da América Latina, que passa o século XX em uma sucessão de ditaduras e de governos autoritários, quando sai da sua condição mais colonial, esse embate vai existir ao lado do embate real, dentro das suas sociedades, ao lado de lutas políticas, de estabelecimento de como que assentam regimes políticos, se poderia se seguir determinados modelos, como o modelo norte-americano, se existia uma possibilidade de revolução socialista, enfim, as ditaduras vêm mais ou menos, plano Condor, tal, para barrar isso, ao mesmo tempo que tem Cuba em outros lugares, então outras saídas que não são exatamente democráticas, e aí com os fins das ditaduras, as mais intensas ou as menos intensas, os novos estados que vão surgindo aqui, mais ou menos seguem então essa lógica de negar a ditadura estruturalmente, ter um regime de eleições, regime de participação, mas também para ir um pouco além daquela ideia de democracia como garantidora só dos direitos liberais, ou que a gente poderia chamar de primeira dimensão, por exemplo, quando estuda direitos fundamentais, a liberdade do indivíduo em face do Estado, bem no sentido lá da Revolução Gloriosa, daquele sentido de democracia lá do século XVII em diante. Mas também avançando um pouco nessa ideia contra-hegemônica de que a democracia deveria ser um instrumento de convivência social que permitisse uma melhor convivência social, uma melhor igualdade,
e aí avançando nos direitos fundamentais de outras dimensões, então direitos sociais, por exemplo. Pois é, aí estamos aqui no Brasil, exatamente nesse contexto, ali dos anos 70 para 80, vamos tendo progressivamente a queda da ditadura, uma questão, um modelo econômico mais ou menos ali em xeque, porque o milagre econômico não era exatamente aquilo que parecia, né? O capitalismo não estava indo ali tão bem, começa a se ter uma abertura, e que é um pouco lenta, né? As diretas dão errado, em 84 aquilo se esgarça um pouco, e até para que não ocorram rupturas mais graves e mais definitivas nas possibilidades de caminho da nossa nação, acaba que se define que isso pode ser, então, consubstanciado num consenso que vai ser a Constituição de 88. A Constituição de 88, então, nossa aniversariante, né, que comemoramos essa semana aqui neste simpósio, ela é isso, ela é o resultado de todo esse processo muito resumido que eu enunciei, e para que as coisas não implodissem, né, porque elas poderiam ter sido, para qualquer lado que fosse, muito mais radicais, para mais ou menos se permitir uma abertura, e se permitir que a economia pudesse eventualmente continuar avançando, mais ou menos as elites, né, permitem um acordo que inclua um pouco mais de participação popular, seja na política, seja em tese na vida social, né, como um todo, na cidadania. E aí a Constituição, quando se cria a Assembleia Constituinte, aquele ano todo em que ela ocorre, e a gente, especialmente para quem é estudante, hoje né, nós não estamos nem vivo, mas é interessante ver, tem muito documentário hoje passando sobre isso e tal, para ver melhor assim como se davam embates específicos sobre determinadas temáticas. Foi um processo político interessantíssimo, que com deputados e deputadas, enfim, muito interessantes, que representavam exatamente esse caldo plural do que havia no país naquele momento. Então, muita gente vinda da ditadura e do que significava a ditadura, muita gente que tinha vindo da clandestinidade, de uma luta política mais radical de esquerda, muita gente ali mais ou menos no meio do caminho, constitui, né, esse corpo que vai fazer a Constituição. E aí, naquele momento, o resultado disso é um documento político muito interessante, e que num primeiro momento as forças mais progressistas, inclusive, nem gostaram muito, né, porque a Constituição deixou de lado em uma série de temáticas propostas muito mais avançadas e detalhadas, de estabelecimento de direitos sociais, de participação política, enfim. As deputadas mulheres, por exemplo, tinham uma frente, né, feminista ali que pedia determinadas coisas, não só para as mulheres, mas que, enfim, não passou e tal, muita coisa não passou. E é por isso até que ela é tão, sobre esses assuntos mais sensíveis, ela é mais programática do que definida. Ela é uma Constituição longa, né, se comparados com outros modelos constitucionais, bastante detalhada, mas muito mais em coisas que são menos radicais mesmo. Nas coisas assim mais polêmicas, ela ficou assim meio genérica, né? E deixando para ver se havia possibilidade de, se a coisa melhorasse, aquilo ser regulamentado de uma forma ou de outra. E aí deu o que deu, né? Enfim, no final do filme já não é sem spoiler, mas a gente sabe, né? Deu o que. Muito bem. E aí, então, essa é a Constituição, que é a parte formal e fundante, né, a face estabelecida do nosso Estado democrático de direito no Brasil, então, que antes disso não tinha exatamente existido, pelo que parecia ali, com no máximo alguns lampejos, alguns momentos
muito breves ali ao longo do século XX, e é isso. Porque mesmo momentos de grande avanço em alguns temas, como por exemplo, em Getúlio Vargas tem avanços em uma série de coisas, mas não dá para se dizer que era Estado democrático de direito, né? Porque era um político de outra hora. Pois é, só que esse nosso Estado democrático de direito, então, ali, mais ou menos fundado há 30 anos, na verdade mesmo, e aí a gente entra mais profundamente no nosso recorte de tema, não era totalmente estabelecido e não era totalmente real. E hoje conseguimos enxergar isso bem, porque justamente as coisas ruíram e ruíram muito rápido. Então, de modo que de alguns anos a gente estava numa crescente, parecia, né, uma crescente de participação política, uma crescente de alguns direitos e tal, e de repente começou que não foi bem assim. E aí, dentro da teoria e da academia, começou a se falar em crise da democracia, que não é, claro, um fenômeno brasileiro só, né? A gente está falando do Brasil porque especificamente estamos falando do nosso Estado, da nossa Constituição. Mas a gente começa a ter uma nova ideia de baixa densidade democrática do século XXI para cá, como foi no início ali da segunda metade do século XX. E isso tem sido muito discutido, inclusive na Europa, enfim, e nos Estados Unidos. E o que se tem chegado à conclusão também por esses autores, mas que se aplica perfeitamente para nós, é que muito mais do que uma crise, na verdade, que pressuporia uma agudização do momento e que passa, e as crises, então, essa ideia de ser uma crise, que isso, na verdade, significa que estamos que a democracia não é o que achávamos que era. E aí é por isso que algumas pessoas têm falado que vivemos, em verdade, não um Estado democrático de direito real, mas um Estado de exceção ou um Estado pós-democrático, por exemplo. Né? Chamemos aí como quisermos. E eu concordo com essa linha de pensamento. Porque o que a gente vê é que, sendo a democracia aquele termo cujo sentido é construído historicamente, que algumas das bases dela aqui, né, no mundo, mas especialmente no Brasil, estão muito frágeis. Porque o Estado Democrático de Direito, além de ser a definição, estabelecer formalmente, então, regras, como eu disse, de burocracias, procedimentos, eleição de líderes e tudo mais, ele pressupõe, mais do que isso, num sentido substancial, um controle de poder. Para que não haja arbítrio, nem do Estado em relação aos indivíduos individualmente considerados, nem dos indivíduos considerados em coletivo, e nem de determinados poderes em relação aos outros. Vai aí muito no sentido clássico de divisão mesmo de poderes e tal. Que é claro, muito questionável se isso é possível no capitalismo e tal, mas isso é uma outra história. Mesmo que seja, né, a partir do pressuposto de que fosse, o que a gente vê é que não está havendo exatamente, né, um controle do poder e um equilíbrio de poderes. Isso, ao contrário do que se imaginaria, não significa então que o nosso Estado, já democrático de direito está um pouco frágil, mas pós-democrático, que ele seja um Estado fraco. Ele é, na verdade, fraco para algumas coisas e forte para outras. Então, ele vai ser fraco no sentido de promoção de políticas sociais, de elevação e concretização de direitos de segunda, terceira e quarta dimensão. Mas ele vai ser forte, sim, para reprimir algumas coisas. E, especialmente, para também estabelecer políticas econômicas que permitam que o capital circule mais livremente, porque a gente está numa época que o capital produtivo não é mais tão essencial, né, para a manutenção do sistema, o capital financeiro dá conta disso muito bem, então não é necessário que mercados nacionais, indústria, agricultura, que esse tipo de coisa seja tão super privilegiado.
né? Podemos pensar mais em sistema bancário, financeiro, enfim, superávit, coisas assim, muito resumidamente. Então, esse Estado pós-democrático vai ser forte no sentido de ser muito rígido no estabelecimento dessas políticas, né? O Banco Mundial e o FMI vão estabelecer agendas que seguir essas agendas é essencial para que o país fique bem dentro do mercado mundial, e ele vai ser bem mais forte ainda para uma outra coisa que eu vou chamar aqui de controle dos indesejáveis. E esse controle dos indesejáveis do Estado pós-democrático tem algumas facetas também. Esse indesejável, ele vai ser tanto uma parte da população marginalizada, então, a população pobre, a população negra, que não precisa mais necessariamente constituir um exército de reserva tão grande, já que não estamos mais com o capitalismo produtivo tão em voga, né? E vai haver, então, não só essas pessoas não vão ser absorvidas pela economia, pelo mercado de trabalho, porque não precisam ser, como vão, então, inclusive, então não é mais importante que haja políticas sociais de combate à fome, de eliminação da miséria, isso não é mais relevante. Então, no Estado pós-democrático pode haver, inclusive, a eliminação física dos indesejáveis, né? Seja por não agregá-los na economia e no mercado, seja, inclusive, para que se permitam políticas que continuem genocídio da população jovem, pobre, negra, nas periferias, que é uma coisa que sempre existiu, mas que está se intensificando. O número de pessoas que é morta pela polícia no Brasil, e em qualquer estado, mas muito no estado de São Paulo, muito no estado do Rio de Janeiro, é um número que supera, isso estou dizendo das mortes assim reconhecidas, né, aquelas que têm autos de resistência, enfim, superem muito números de guerra civil. Isso fora a guerra de tráfico, outras questões, mas que na verdade também são fruto de uma certa política de Estado. Por exemplo, política de repressão às drogas de uma certa forma, evidentemente vai gerar esse tipo de violência. E aí, mas essa eliminação dos indesejáveis, não só física, não só por falta de política, enfim, também tem a ver de uma forma simbólica com uma eliminação da política, de tudo aquilo que é político. Então, não é à toa, né, que um símbolo tão contundente disso tudo é a Marielle, né? Quem matou Marielle Anderson não sabemos, acho que nunca saberemos, inclusive. Ninguém se interessa para que saibamos. Marielle é um símbolo por isso mesmo, porque ela é essas duas coisas, né? Ela é uma eliminação física da mulher bissexual, negra, progressista, de esquerda, mas que também é política. E que propunha novas formas de se pensar a política. É por isso que abalou tanto todos nós. Mas enfim, essa eliminação da política vai se dar também por um esvaziamento da importância da política. A própria, então, democracia, mesmo naquele sentido hegemônico, liberal, clássico, de escolha de representantes, procedimentos, burocracias, mesmo isso parece que não faz sentido. E aí a gente se encontra num contexto em que, primeiro, é possível a deposição da presidenta eleita, sem necessariamente haver causas jurídicas para isso. Não é um problema. Não é um problema porque o sentido da eleição se perdeu. Então, as coisas podem se dar com procedimentos, enfim, mais vagos. Como também não é um problema, então, que membros do Estado ou figuras públicas relevantes comecem a questionar a necessidade de uma eleição, se não seria bom voltarmos a ter uma intervenção militar ou qualquer outra coisa dessas que fuja daquele jogo mínimo democrático, até no sentido quase que ateniense. E aí, também nesse contexto, então, que nosso Estado pós-democrático forte para privilegiar o mercado financeiro, forte para controlar os indesejáveis fisicamente e a política, também vai ser bastante forte para atuar no sentido de destruição do sistema
bastante frágil que ainda tínhamos de qualquer coisa que seja direito social. E numa velocidade bastante acachapante. E aí temos alguns exemplos dramáticos, né, que acabaram de ocorrer ou estão ocorrendo bem agora. Um exemplo que aí domino melhor, até por ser minha área de trabalho, mas não é só por isso que eu vou falar dele, é a reforma trabalhista. A reforma trabalhista, eu acho que as pessoas ainda não têm essa dimensão. Isso ainda não é um discurso que está ganhando, né? Porque ainda estão dizendo que é bom. Ela é o que de pior aconteceu para os direitos sociais desde que no Brasil se pensa em algo como um Estado, não precisa ser nem democrático de direito. E por quê? Por que eu estou dizendo isso? Não estou dizendo isso porque o conjunto de regras ou o sistema que tivéssemos fosse perfeito e não precisasse de nenhuma atualização e não precisasse até de um avanço, inclusive. Mas porque ele, enfim, como todo sistema, é evidente, tinha uma série de contradições e falhas e tal. Mas é que com a reforma trabalhista, a ideia da reforma é que não seja exatamente uma reforma, para começar, né? Era quase que uma contra-reforma ou uma deforma, né? Ela está tendo vários apelidinhos. Assim. Subverter a ideia do que é direito do trabalho. Porque o que é direito do trabalho, ou um sistema de proteção do trabalho? Direito do trabalho não é nada muito revolucionário, né? Pelo contrário, ele, bem no sentido da Constituição, que também não era nada muito revolucionário, é aquele que vai permitir o que, então, eu chamo de exploração possível. Porque estamos falando de capitalismo, estamos falando de capital e trabalho, e isso de partes, portanto, absolutamente desiguais. Né? O capitalista empregador, o empregado, aquele que vende sua força de trabalho, é só o que ele tem. Em diversos níveis possíveis, claro que isso pode acontecer de um lado e do outro. Mas por ser uma relação muito desigual, é que precisa existir uma rede mínima de proteção àqueles que estão nela submetidos, para que eles continuem, inclusive, vivendo, né, subsistindo e se reproduzindo, para que novos trabalhadores existam. Basicamente é isso. Mas nessa lógica, então, de que o capitalismo produtivo também não é mais muito relevante, é isso, as pessoas não precisam mais existir muito bem. Então, isso tudo pode ruir. O que diz o direito do trabalho, e é por isso que ele nasce já há muito tempo atrás, né? Então, século XVIII, enfim, ou até antes, se pensar, desde que tem Revolução Industrial, né, começa a haver minimamente organização, regras e tal. Ele considera essa desigualdade e considera, então, esse sistema de regras mínimas, e aqui, no nosso sistema que está ainda na Constituição Federal, artigo 7º principalmente, coloca assim: porque as partes são desiguais, elas não podem negociar de igual para igual, é evidente. Então, a gente tinha aqui um princípio de que a lei era o que de mínimo vale para alguém, e que categorias, sindicatos, outras coletividades, podem fazer negociações específicas, tal, desde que sejam melhores do que a lei. O que vem e diz a reforma? Não, agora não. A lei não é mais o patamar mínimo civilizatório. A gente pode negociar outras coisas, inclusive piores que a lei. Né? É o chamado negociado sobre o legislado. Negociado sobre o legislado sempre existiu, mas existe desde que fosse para melhorar. Até porque a Constituição diz, e ainda diz, né? São direitos mínimos dos trabalhadores urbanos e rurais, sem esqueci o termo exato, mas assim, sem prejuízo de outros que possam vir a melhorar a sua condição social. Ou seja, isso é o mínimo, pode melhorar, é mais ou menos isso. E aí a reforma, então, né, não vou falar especificamente dela, ficaremos aqui horas e horas, mas ela vai estabelecer, então, uma série de parâmetros que vão subverter tudo isso. Então, pode negociar em sentido pior que a lei, pode agora ter uma coisa que se chama trabalho intermitente, que significa assim, você empregado, vem num cadastro, né? Você é o meu possível empregado intermitente.
Quando eu tiver trabalho para você, nesse dia, em determinadas horas, enfim, eu te chamo. Se eu não tiver, não. Se você vier, você ganha as horas que você trabalhar. Se você não trabalhar, não. E, mais ainda, se eu te chamar e você desistir na última hora, você ainda paga uma multa. Ou outras coisas, por exemplo, qual o problema, né, de a gente, da grávida, trabalhar em condições que sejam ruins para a saúde dela? Ela é só negociar, se ela não quiser, ela não vai, imagina, o que tem? As pessoas podem negociar que o contrato vai encerrar, porque é assim que funciona, né, na vida real. A pessoa, claro, tem empregos ótimos, inclusive, né, ela sai para uma coisa porque ela quer, enfim. E não precisa receber verbas por isso e tal. Uma outra coisa que diz a reforma, que todas essas questões de jornada, que são as horas que se trabalha, o número de intervalos que se tem e tal, que isso não é medida de saúde e segurança, então eu posso negociar e trabalhar muitas em regimes de revezamento enormes, pode reduzir o horário de almoço, tudo isso a gente pode conversar, por que não, né? E isso, além de, enfim, já está significando, né, um monte de coisas. Então, primeiro que as regras por si só, elas são muito mal feitas, elas não têm sentido, elas são contraditórias entre si, são contraditórias com a Constituição. Isso está gerando um problema horroroso, porque ninguém sabe muito bem o que se aplica, afinal. Nem eu sei, nem se perguntar para outra pessoa do direito do trabalho também não sabe, porque não dá para entender muito bem. Mas, mesmo que a gente, enfim, extraísse lá um sentido e definisse que, ok, isso pode, isso não pode. Se criou, então, no corpo social, uma ideia de que agora pode qualquer coisa. E a gente ficou ouvindo, esses processos ainda não estão chegando, né, porque as pessoas estão vivendo isso agora. Mas a gente tem notícias, então, de coisas que nem a reforma previu, mas estão fazendo, porque agora tudo pode. E que vai gerar um segundo problema. Primeiro, para próprios fins capitalistas de mercado, isso é meio complicado, porque se as pessoas não ganharem bem, estiverem desempregadas, enfim, eu não sei muito bem como é que vai ter mercado consumidor, né? Então, para quem mesmo, não é muito bom isso, independente da questão humanitária. Mas tem também um problema que tem a ver com o outro, que está aqui na espreita, que é a reforma da Previdência, que é essas pessoas, então, com vínculos cada vez mais informais, ou nessa questão do trabalho intermitente, que nem sequer está garantido que a pessoa vai receber um salário mínimo e vai, portanto, conseguir ter recolhimentos previdenciários um valor mínimo, né, de um salário mínimo, com menos gente contribuindo, uma coisa que hipoteticamente já está com déficit, já está em crise, como é que vai ficar? A gente vai piorar um problema que já é grave. E que me parece que não vai ser resolvido com fazer as pessoas trabalharem até morrer, enfim, não sei, é um paradoxo, né? Como que a gente, é natural que com o envelhecimento da população que se tenha uma solução diferente para isso, isso é um problema do mundo, é claro. Talvez pudesse ser repensado um modelo com uma participação por mais tempo, enfim, mas para isso as pessoas precisam ter um mercado de trabalho consistente. E nesse tempo aqui de quase um ano de reforma, que vai ser em 13 de novembro, o que a gente viu é que houve um empobrecimento da população grave e não houve nenhum aumento de vagas de emprego, ao contrário do que se dizia, né? O que houve aumento foi apenas de vagas no setor informal, ou seja, pessoas sem registro, sem receber as coisas, enfim. E nesse contexto um pouco caótico, nessa ideia de que um Estado democrático de direito é aquele em que tem controle mútuo dos poderes, os poderes de Estado não estão ajudando muito. Aqueles que, em princípio, ajudavam minimamente também estão com um horizonte aí de eliminação, que é, por exemplo, a Justiça do Trabalho, que está longe de ser também um judiciário perfeito, mas minimamente, até por esses padrões do que significa direito do trabalho, proteção ao trabalhador, garantia e garante esse cumprimento mínimo de regras, enfim, por parte das empresas, e mais ou menos funciona como uma ideia pedagógica, de que não compensa explorar tanto assim e descumprir tanto a lei, porque vai ficar caro. Mas, mesmo com as regras novas, de alguma maneira, essa exploração mínima está sendo demais,
E a Justiça do Trabalho está sofrendo uma campanha maciça de desmoralização e de extermínio também. Já muito antes da reforma, e muito antes da gente ter essa situação de redução pavorosa dos gastos públicos, com a Emenda Constitucional 95, que era a PEC do fim do mundo, virou a Emenda Constitucional do fim do mundo, de que se foram congelados nos próximos 20 anos, e aí com a inflação ficou um pouco difícil, né, como que o Estado se paga. Mas muito antes da Emenda Constitucional 95, 2 anos atrás já, a Justiça do Trabalho tinha sofrido uma redução orçamentária de 70% dos seus gastos ordinários e de 90% de investimentos. Então, basicamente, ela não se paga, né? Mais ou menos isso. E isso foi usado na época pelo ministro em questão, que era uma represália. Ele disse isso, disse para as entrevistas e tal, então eu não estou aqui deduzindo sozinho, de que isso era bom para a gente aprender que a Justiça do Trabalho estava acabando com a economia desse país. Que é para parar com isso. Mas também, por via das dúvidas, manda uma reforma trabalhista aí também. Sendo que isso não é verdade. Os direitos trabalhistas, a Justiça do Trabalho, assim como quaisquer outros direitos sociais, não tem interferência na nossa crise econômica. Tanto que, em 2008 a 2010, por exemplo, quando a gente vivia uma situação de pleno emprego, porque a crise de 2008 ainda não tinha chegado aqui, o trabalho, os direitos do trabalho eram os mesmos. E isso não teve, uma coisa não teve nenhuma relação com a outra. E agora que os direitos estão acabando, a crise só está piorando. Então, isso tem uma série de dados sobre isso, como não é o nosso assunto específico, eu não trouxe, mas de diversos países do mundo, e não só do Brasil, porque isso também é uma coisa que aconteceu em diversos países do mundo, Espanha, México, enfim, todos estão, Itália, todos tentaram reformas trabalhistas dessa natureza, e em todos, essa maior flexibilização de direitos, especialmente trabalhistas, não significou em nada uma melhoria da economia, ou enfim, tem uma diferença de margem aí só, às vezes de lucro e tal. Pois é. E aí, então como eu ia dizendo, né, então os poderes não estão ajudando. Então aqueles que mais ou menos ajudavam minimamente estão aí com o extermínio na espreita do nosso ombro. E os que são outros, por via das dúvidas, estão reforçando um discurso e uma prática de que isso seria legítimo. O Supremo Tribunal Federal, semana passada, acabou de cometer um julgamento liberando de forma irrestrita a terceirização, né, no regime jurídico brasileiro. O que, com todo respeito à decisão, né, enfim, vai contra todos os princípios constitucionais que ainda lá estão, e eles só lá estão porque é mais difícil, né, fazer emenda constitucional, senão também não estaria. Mas como ainda lá estão, a gente pode se fixar neles. A terceirização, agora permitida, em tese, ela é uma faceta bem dramática disso, porque com esse afastamento de quem é o empregador real, quem se beneficia do trabalho, e aquele que é o empregador formal, né, porque é a empresa que terceiriza, isso gera uma série de consequências econômicas e práticas na vida desses trabalhadores terceirizados, que significam empobrecimento, impossibilidade de sindicalização, eles têm muito mais rotatividade, tem muito mais adoecimento, tem muito mais acidentes de trabalho. Isso vai passar a ser aquilo que já era uma realidade, determinados segmentos, né, então, né, quase todo funcionário de limpeza ou vigilância é terceirizado hoje, inclusive em órgãos públicos. Mas isso, então, que já era uma coisa bastante dramática, que era mais ou menos acolhida pelos tribunais do trabalho, enfim, ainda que de forma equivocada, agora vai servir também para todas as categorias, inclusive, segundo o Supremo, para órgãos públicos. Acabou o concurso, né? O concurso público para cargos efetivos, com estabilidade, né? Para pessoas do direito pensem nisso.
Claro que os cargos de elite são sempre mais preservados, né? A elite sempre mais ou menos se safa disso tudo. Mas, de alguma maneira, isso reflete em todos nós, porque reflete enquanto, né, corpo social. Muito bem. Então, é um diagnóstico não muito feliz, né? Esse que estou dando aqui agora. Mas, de nada adianta a gente não dourar a pílula para alguns assuntos. A gente tem que compreender as coisas como elas são. E dizer como elas são. Para que, enfim, possamos aí, né, avançar. Vou falar de um último aspecto, para também não ultrapassar aqui meu tempo, mas ainda está nele, que eu estou vendo, que é o judiciário nisso tudo, né? Então, para além do papel do judiciário, muitas vezes legitimando esse tipo de conduta de Estado pós-democrático, a gente tem também uma repressão das parcelas do judiciário que eventualmente se insurjam contra isso e que compreendam que o seu papel é aquele que todo mundo, quando, né, assume o cargo de juiz ou juíza, jura defender a Constituição. Então, quando um juiz ou uma juíza decide ou se manifesta no sentido de que as leis são interpretadas dessa maneira, que as políticas públicas devem seguir mais ou menos esse pressuposto, a gente não está fazendo mais nada do que a nossa obrigação, né? Mas até isso já não pode mais, né? Então, a gente tem tido ataques bastante graves à independência judicial, né? No seguinte sentido, o que é independência judicial? Ela também é uma faceta específica dessa ideia de democracia mais recheada, né, mais concreta e contemporânea, de que o pluralismo, então, também dentro do judiciário, vai significar, como uma garantia aí para toda a sociedade civil, vai significar que os juízes e juízas, de acordo com o seu livre convencimento, e desde que fundamentando o sistema constitucional vigente, podem decidir de diversas formas, não vão sofrer influência, nem do poder econômico, nem de questões pessoais específicas, enfim, vão ser livres nesse sentido e livres para pensar diferente, é claro. Mas a nossa independência judicial também não é bem assim que funciona, né? Já há muitos anos, mas especialmente nos últimos 10 anos, que é mais ou menos então quando todo esse fenômeno começa a acontecer nas outras facetas do Estado, só são independentes se pensarem de uma certa forma. Os juízes e juízes progressistas, e é um progressismo mínimo do que eu estou falando, basicamente de defender algum garantismo penal, de defender um direito do trabalho mais forte, alguma coisa assim, que, concordemos ou não, é no mínimo uma posição possível, já que está escrito na Constituição, temos sido constantemente perseguidos. Então, inclusive, não só pelas manifestações enquanto cidadãos, né, enfim, então, nessa época pós-2016, né, golpe para cá, quem acha que é golpe, eventualmente foi processado. Quem acha que não, pode achar que não, é evidente, né? Afinal, cada um pensa o que quiser. E foi na manifestação de amarelo e falou um monte de coisas, ninguém teve problema nenhum. Mas não é só na opinião política. Política é num sentido amplo, claro, que eu estou falando, porque juiz não pode ter filiação político-partidária, é um político enquanto, né, compreensão de mundo. Mas não é só isso, é também decidindo. Especialmente aí os juízes criminais e juízes criminais, aqueles que decidem então de forma mais garantista, ou seja, prendem menos, soltam mais, acham que a prisão não é para todo caso e tudo mais, têm sofrido represálias e processos administrativos nos seus tribunais de origem e algumas vezes no Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça tem sido melhor nesse sentido, inclusive revertendo algumas decisões de tribunais. Mas são coisas muito sérias que estão acontecendo. A maioria deles tem acabado bem, né? Mas a pessoa ficaria alguns anos respondendo processo administrativo, gasta fortunas com advogado, um estresse, não sabe o que vai acontecer, mas no fim, ou o Supremo ou o Conselho Nacional de Justiça tem anulado essas decisões. A gente tem atualmente um caso que está em curso e que ainda não acabou bem, então aí vou falar porque é importante que todos saibam.
Existe um juiz no Tribunal de Justiça de São Paulo, chamado Roberto Corcioli, que ele já tinha tido um problema no Tribunal de Justiça de ter sido afastado das funções quando exercia jurisdição criminal, sendo que a garantia constitucional do juiz é a inamovibilidade, claro, né, para justamente ter liberdade de julgar. E agora, mais recentemente, ele foi representado por um conjunto de promotores da cidade onde ele atuava, o que também é uma figura um pouco atípica, não existe essa figura de promotores representarem juízes correcionalmente, mas enfim, mas o tribunal acolheu, por conta do teor das decisões, que abriam lá uma específica em que ele, sobre o funcionamento de uma determinada empresa, então que eles diziam que ia contra a livre iniciativa, uma outra, e também porque ele soltava muito, eram baixos índices de prisão que ele mantinha. Ele está certo em algumas decisões? Não sei, enfim, não vem ao caso. O fato é que se há uma insurgência contra a decisão, ele é só um juiz de primeira instância, tem tantas ainda, tem tantos recursos possíveis, claro, tem que ter mesmo, porque nós podemos errar, né? Mas não basta recorrer, a ideia é inibir a pessoa de julgar de uma determinada forma. E aí o Tribunal de Justiça ele aplicou uma censura, que é uma pena administrativa bastante grave, só anterior a ser colocado em disponibilidade. Espero eu que o Conselho Nacional de Justiça, né, longe aí, talvez, sei lá, das paixões específicas do tribunal, possa entender de uma maneira diferente e anular isso, que é um absurdo. Enfim, então, tudo isso para concluir que, na minha opinião, vivemos uma época bastante difícil. É uma época em que a nossa ilusão de que tínhamos a plenitude de um Estado democrático de direito no país, mais ou menos está ruindo, era uma ilusão. Existe, é claro, uma democracia, uma casca, né, de democracia, um simulacro, vamos dizer assim, com o funcionamento regular, em alguma medida, de algumas burocracias. Mas o sentido concreto e profundo dessa democracia está sendo esvaziado na medida em que estamos permitindo que o Estado tenha esse papel de eliminação dos indesejáveis, de eliminador dos direitos sociais e fundamentais. E isso, tendo esse diagnóstico, que minha ideia é chamá-los para pensar sobre ele, concordarem ou não, é claro, mas refletir se não devemos nos preocupar um pouco, né, e avançar num outro sentido de democracia e num outro sentido de país. Né? Não só nas eleições que estão chegando, também nas eleições, né? Também privilegiando um jogo democrático, acho que mais profundo, mas também na defesa dos direitos que são de todos nós. Né? É isso, obrigada. Nossa, como você foi pontual! Agradeço, Laura, muito obrigada. A gente vai abrir um bate-papo agora, mas antes só um recadinho para falar que as inscrições da Semana Jurídica já estão abertas. Então, onde que está? Na Uniara Virtual e na coordenação? Quem for aluno daqui da Uniara, estão pelo site. Quem não for, dá para fazer aqui no setor técnico. No site. Tá bom, então no site da Uniara, inscrições abertas. Semana Jurídica acontecerá de 15 a 18 de outubro. E nós teremos, vai ser a semana Guilherme Nutti. A homenagem será a Guilherme Nutti. Teremos Gustavo Junqueira, defensor público, Dr. Paulo Henrique Filler, é assim que fala? Guilherme de Souza Nutti e Rafael Fernandes Souza Dantas. É penal na veia esse ano, na Semana Jurídica, então não percam. Vamos abrir para um bate-papo. Professor Ângelo é o primeiro. Bom, Laura, permita chamar Laura? É bate-papo. Bom, primeiro, parabéns pela exposição. Você mostrou o horror com arte. Isso
Agora eu queria fazer um comentário e tensionar um pouco a discussão com uma possibilidade. A gente vive a financiarização já em alto estado, né? Cuja consequência principal é deslocar os antigos trabalhadores da produção para um ponto indefinido na sociedade e aperfeiçoar os meios de valorização do capital simplesmente na esfera da circulação. Fundamentalmente é isso. E as consequências sociais são desastrosas. Eu sugiro, você lançou um autor que é o Boaventura dos Santos. O Boaventura dos Santos tem a formulação do pós-colonialismo, que eu acho que se aplica à perfeição ao Brasil. A perfeição ao Brasil. É claro, nós temos as regras fundamentais da democracia que no mais são extraídas das experiências dos países centrais. São princípios. Agora, tem um outro lado da democracia no Brasil que diz respeito às nossas especificidades históricas. Não se trata de ficar nem com um nem com o outro lado, trata de se combinar os dois. O pós-colonial propõe exatamente isso, né? E essa especificidade brasileira, ela tem a ver, primeiro, com o caráter substantivo da nossa democracia, que sempre que ocorreu, ela significou a inclusão desses que hoje são os indesejados, a inclusão política, social, simbólica e econômica. Então, a nossa democracia tem uma substância. E toda vez que isso aconteceu, se a gente olhar para a história, esse processo se deu sob a condução de um líder carismático. Então, o período do Getúlio, o período do Juscelino, o período do João Goulart, o período do Lula. São lideranças carismáticas que, ao contrário de distribuírem poder, elas concentram na figura do presidente da República muito poder. Mas o fato é que essa concentração produziu equilíbrio do sistema. O sistema de pesos e contrapesos do Montesquieu só funcionou bem no Brasil, ou funcionou melhor, funcionou também em outras circunstâncias, mas funcionou melhor sob essas lideranças. Então eu queria que você, por favor, comentasse isso e nos desse uma esperança, eu tenho, né? Mas que a gente distribuísse um pouco de esperança, que dá para fazer uma política contra-hegemônica com alguma chance de sucesso nesse Brasil e democrática também. Bom, esperança eu também tenho, viu? Porque é aquela ideia, né? A gente é pessimista na análise e otimista na vontade, né? Acho que é por aí. Eu concordo com tudo que você disse, né? Fica até fácil comentar, porque é verdade, concordo com tudo. E eu acho essa ideia do líder carismático é uma fórmula que funcionou bem no século XX. Claro que, por exemplo, não é do século XX, mas é numa ideia de formulação política e de composição das elites, dos mercados e tal, que tem a ver com um modelo econômico até que é século XX. Não tem muito a ver com esse capitalismo mais moderno, porque aí mesmo o líder carismático acaba sendo capturado pela lógica de funcionamento agora das coisas e se vê obrigado, entre aspas, né, vamos dizer assim, caso não quisesse, a seguir determinadas fórmulas, né, fórmulas de eliminação de direitos, por exemplo. E é daí que eu acho, sem ter uma resposta muito pronta, que não temos aqui um problema de indivíduos, de substituir fulano por ciclano e tal. Claro que tem indivíduos que podem piorar muito as coisas, mas assim, é uma crise que nos coloca a pensar se esse modelo é suficiente.
né? Se esse modelo dos partidos políticos, os partidos são suficientes, não quero dizer que eles não devem existir nem as eleições, mas no sentido de que precisamos de uma democracia mais participativa, né, de que a mera eleição não resolve, já que, então, enfim, eu estou aqui, eu fico hesitando porque tem umas coisas que eu não posso falar, né, porque a lei não deixa. Mas, assim, no sentido de que a substituição, então, do indivíduo numa realidade em que as elites e o poder econômico já está dividido em determinados setores, nos ruralistas, enfim, no capital dos bancos e tal, isso só minimamente pode ser revertido com alguma resistência da coletividade, né? Por que a reforma trabalhista veio dessa forma? Porque ninguém resistiu, né? Porque todas as centrais sindicais, inclusive, estavam fisiologicamente ligadas até ao governo, na época em que ela foi pensada. Ela tinha sido pensada menos gravemente antes, mas já estava sendo pensada. E, enfim, e não teve nada, né? Quando as pessoas acordaram, já foi, né? Tem a ver com cooptação da esquerda, com vários fisiologismos assim também. Por que isso? Porque a resposta não está só no governo, né? O governo é essencial, mas ele precisa ser pressionado democraticamente pelos sindicatos, pelos estudantes, pelos trabalhadores, trabalhadoras, pelas feministas, pelo movimento negro. Eu acho que o nosso caminho é só esse, né? O que tem dado certo politicamente no mundo hoje? O movimento feminista, essencialmente, né? Mais ou menos, a revolução será feminista, né? E logo mais, também com acréscimo do movimento negro, que está se organizando melhor agora, com o movimento LGBT, que agora, enfim, que são isso, pessoas, como você disse, né, que foram sendo incluídas no mercado de alguma maneira, mas só enquanto consumidores mínimos, corpo de trabalhadores, e que agora é mais ou menos quem consegue se organizar e alterar alguma coisa. Eu acho que a resposta é mais ou menos essa, né? É uma resposta que não nega a política, não nega a importância das eleições, do governo, das regras do jogo, mas que se organiza politicamente pressionando e com alguma radicalidade, inclusive, né, em algumas pautas. Eu acho que é mais ou menos por aí. Assim. Legal. Gente, perguntas? Vamos para o Abraão, depois o Dr. Marcos. Sempre eu peço permissão para ficar mais para cá, da cara aparecer. Eu não gosto de falar, não, mas eu sinto necessidade de falar. Sinto necessidade de falar porque dentro da gente existe aquela coisa, né? Embora eu não tenha nenhuma religião, nenhum partido político, nenhum time de futebol, eu tento ter vergonha na cara e ser velho, mas não me autorizar a ser velhaco, não. Sabe, senhora juíza, eu me preocupo um pouco e me ocupo mais em tentar não só entender, eu também fico professor de Tai Chi Chuan, com noções de biosinergia e de meditação. Eu não sou isso. As pessoas eu sou médico, sou isso, sou aquilo. Não, você não é nada disso. Como eu falei para o senhor vereador, os senhores não são nada disso. Os senhores estão isso. Porque na verdade, eu e os senhores, todos nós somos muito mais do que aqueles que dizem para nós que nós somos. Porque na verdade, todos nós somos a síntese do céu e da terra, dos quais nós somos parte. Eu acho que isso é muito sério, as pessoas não têm muita noção disso. Então não é só entender. Ainda hoje eu estava conversando com o senhor promotor, que eu dizia para ele, se só diplomas resolvessem os nossos problemas, o nosso planeta estaria uma maravilha, dos cerca de quase 200 países do nosso planeta, a maioria super absoluta de todos os mandatários
tanto das áreas federais como estaduais e municipais, têm cursos superiores. E como é que está o nosso planeta? Uma juíza de direito da Ibitinga, que sempre tive como amiga, ela disse para mim assim: Abraão, eu precisava fazer isso que você faz. E eu disse para ela: eu não precisava, eu preciso, por isso eu faço um dia assim e outro também. Porque já faz parte de mim. Como eu disse ontem, com 77 anos me sinto privilegiado. Com 77 anos de vida. Tomando só um remédio por dia, porque tirei a tireoide, tiraram a tireoide. Então, e eu, para abaixar, eu não preciso gemer para pegar qualquer coisa cá embaixo, com uma mão ou com as duas. Fazer transferência de peso, se é peso no pé direito, para o pé esquerdo ficar leve. Então eu sei que não é qualquer um que faz isso, mas eu faço. Aí eu faço, mas eu não faço. Isso não veio de graça. Isso foi um investimento que há mais de 20 anos eu estou engatinhando no Tai Chi Chuan, na biocinergia, na meditação. E isso nos faz muita falta, esse nível de consciência, sabe, senhora juíza? Entender só não, entender também sim, entender sim, sentir sim. Eu vejo muitas senhoras, senhores, doutores, professores, na televisão, é só aqui, razão, emoção, emoção e razão. A terceira via fica de lado. Quando chegaram para o grande JC, o grande Jesus Cristo, falou: mestre, tu que foi santo e sábio, ele não estufou o peito, opa, então me reconheça, não. Ele simplesmente baixou e perguntou: quem é santo e sábio, senão o Pai que está nos céus? Pá! Mas o mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo a si mesmo, e as pessoas fazem o que com esse amor? Uma confusão desgraçada com sexo e amor, amor e sexo. Quando uma coisa é uma, a outra coisa é outra. Embora o próprio ato da sexualidade deveria ser exercido com mais amor. Então isso é muito sério para mim, doutora. Isso é seríssimo. Porque a gente se perde e leva muitas vezes muitas pessoas que acreditam na gente a também se perderem. Então eu peço perdão, que não é nem uma pergunta, mas apenas uma maneira de chamar a atenção para uma coisa que está esquecida. Eu falei para essa senhora juíza, me angustia imensamente quando eu vejo, eu fico sabendo que um juiz de direito mandou uma criança lá de 12, 13, 14 anos, lá para um Deus me livre, chamado FEBEM, né? Antigamente era FEBEM, né? Que mudou agora, que é a mesma coisa, só mudou o nome. Então isso é muito sério também, nós mudamos o nome das coisas, né? Então nós ficamos aí com mais de 30 partidos políticos mudando nomes e fazendo sempre as mesmas coisas, e por aí afora. Então eu falei para ela, e me angustia muito, senhora doutora juíza, quando vai para lá essa criança, fica lá 8, 10 meses, e depois quando retorna, não retorna mais um pequeno delinquente, mas sim um delinquente em potencial, que voltou para onde? Para a mesma cidade de onde saiu. A meu ver, deveríamos, cada cidade, por menor que fosse, ter a sua própria FEBEM, ter a sua própria cadeia. E cada município ser um pouco mais responsável por aquilo que lhe seria próprio da própria responsabilidade. Isso é muito sério. Bom, eu não quero delongar mais, eu quero dizer o seguinte: muito contente estar aqui anteontem, ontem e hoje. A pessoa falou para mim assim, mas o senhor é pessoa iluminada. Eu falei, eu sei, mas você também é. Todos nós somos iluminados e abençoados pela luz que está. Então é muito sério isso. Então, só que nós, infelizmente, não aprendemos a acreditar um pouco mais em nós mesmos. E é por isso que nós não acreditamos nos outros. É muito triste quando a gente vê pessoas, como eu vi, um senhor doutor formado em medicina, num curso que eu estava fazendo da saúde aqui em Araraquara, e ele dizer, não tem jeito não. Caramba, não tem jeito. Não tem jeito. E é doutor. Chamado de doutor. Então isso é muito sério.
Então, eu gostaria de, gente, que sintamos-nos com prazer de estarmos vivos e felizes, embora a gente saiba que ninguém vai conseguir ser muito feliz em um país onde temos milhões e um país e um planeta. Cerca de 7 bilhões de pessoas, onde temos acho que bilhões passando e até morrendo de fome, enquanto outros bilhões gastando bilhões com regime de emagrecimento. Gente, saúde e paz. Teve que ir embora? Dr. Marcos teve que ir embora. Perguntas? Augusto. Boa noite. Nós estamos diante de um estado de exceção que o povo, renunciando aos direitos fundamentais para a manutenção da ordem, busca um líder tirânico, como tem um candidato fiel a isso. Ou nós estamos diante de um estado democrático de direito, com medidas de exceção, e se o agente da exceção é o Poder Judiciário. Acho que não são alternativas excludentes, né, entre si. São duas coisas que estão também acontecendo, né? Sobre a primeira delas, tem um ponto que é o seguinte: numa situação dessa, então, de que estávamos aqui falando a noite toda, ela é bastante dolorosa e a resposta humana para isso, né, é buscar simplificações de mundo. Então, e aí se cria uma espécie de nostalgia, como se a gente fosse voltar para uma época em que, né, voltar para uma época em que tudo era simples, e que não necessariamente era bom, mas em que as respostas pareciam mais definidas, e aí de muitas coisas, de estrutura familiar, de posição, especialmente aqueles para quem era mais tranquilo que as coisas fossem daquela maneira, né? É muito bom, é muito difícil para genericamente, o homem branco heterossexual tal, perder uma série de privilégios. É muito difícil para todos nós perdermos privilégios. Quando as coisas se bagunçam, elas também muitas vezes significam isso, e as pessoas se incomodam. Então, eu acho que tem uma série de coisas que estão sendo defendidas no país que são muito moralistas, por exemplo, mas que não tem necessariamente a ver com o moralismo. É o moralismo sendo uma resposta fácil para uma crise na qual as pessoas se veem colocadas. É um mundo complexo em que a situação está ruim, o emprego está ruindo, o sistema de produção está ruindo, e aí há uma ilusão aí de que, então, determinados valores e coisas resolveriam esse problema. E isso pode ter relação, por exemplo, com certos líderes, por exemplo. Sobre a outra coisa que você disse, do papel do judiciário, sem dúvida nenhuma, né? O judiciário, assim como todos os outros poderes, os outros componentes do Estado, estão, em grande medida, promovendo esse estado de coisas, né? Toda vez que, no caso do judiciário, qualquer juiz ou juíza, ao decidir, se afasta da ideia de defesa da Constituição, de defesa até nesse sentido, então, bem pouco apaixonada das coisas, né? Isso tudo abre margem para práticas antidemocráticas. Isso acontece em qualquer poder, também no judiciário, né? Não posso ser mais específica do que isso, mas enfim, né? Eu acho que são todas facetas da mesma coisa, né? E enfim, isso tem a ver, a gente tem muito se falado, né, sobre, tem se usado o termo fascismo, fascista, os fascistas e tal.
Então, enfim, para além de se isso é exatamente cabível para todas as situações em que é usado, o que se quer dizer com isso? Né? De modo geral, é cabível por quê? Porque o fascismo vai ser, então, uma negação e eliminação do outro, do ser humano, de tudo aquilo que é humano, né, Abraão, aquilo que você estava dizendo, mas dando esse tipo de simplificação de mundo, né, e ao agir... Quando a gente tem certezas tão definidas de que tem que ser de um determinado jeito e tal, também no trabalho, por exemplo, digamos, no judiciário, você pode acabar, né, enfim, se desviando, vamos dizer assim, né? Perguntas? Abraão 2, Flávio Haddad, vem. Você consegue vir ou falar daí? Porque o microfone não chega até metade do caminho. Boa noite. Como já foi dito, obrigado pelo brilhantismo da palestra. Mesmo considerando, como lembrado ontem pelo professor Carlos, que o direito não é revolucionário, eu sou advogado militante e advogado militante. Os trabalhadores do direito, seu mais amplo leque, já exerceram nesse país um protagonismo importante do ponto de vista das transformações e de garantia da ordem constitucional. Nós estamos aqui num seminário, eu estou partindo do princípio que é a defesa da Constituição, né? Não só celebrar os 30 anos, mas a defesa dos princípios constitucionais. Entretanto, assim como comprometeu a educação como um todo, a sua desmantelação desde da ditadura militar, e hoje nós temos essa dificuldade enorme de reconstruir ou de pensar como educar a nossa juventude, as nossas crianças, os nossos jovens, etc. Eu queria fazer um recorte com relação aos trabalhadores do direito e, portanto, aos cursos de direito. Isso por quê? Porque isso leva à consequência que a senhora constata do conservadorismo dominante no Poder Judiciário. Então, o que nós temos hoje, de fato, em função da pouca qualidade da grande maioria, salvo raras exceções, das faculdades de direito? Nós temos hoje, abrindo um site, advogado iniciante, o jovem advogado virou um office boy dos grandes escritórios, em sites onde a diligência é oferecida a R$20 para um advogado fazer uma diligência até o fórum, e o Poder Judiciário, os melhores que vão ser aprovados nos concursos das carreiras, Ministério Público, magistratura, até mesmo delegados, etc., que são filhos das classes privilegiadas, podemos ainda falar em classe, mas do ponto de vista econômico, né, aqueles que puderam se preparar melhor. Ou seja, o modelo continuará a ser reproduzido e com maior gravidade ainda pelo Poder Judiciário, né, com relação, inclusive, a quem milita no direito penal, tem isso de maneira muito evidente. Então, como romper com isso, nos dois sentidos, tanto para exercer, né, o direito de uma maneira democrática, vamos dizer assim, no sentido econômico e social, e como formar trabalhadores do direito que tenham a consciência de que têm o dever de defender a Constituição. Bem, eu concordo com o seu diagnóstico também. Acho que, aliás, é bastante evidente. De fato, é um círculo vicioso, né? Assim, a gente tem uma crise educacional profunda, uma qualidade das escolas, inclusive as privadas, inclusive as de base,
que é terrível. Quando a gente vê uma proposta do tipo escola sem partidos, só tende a piorar, porque é a ideia de eliminação de pensamento crítico, né, de produzir meros reprodutores de conteúdo quaisquer que sejam. O vestibular também é mais ou menos a mesma ideia, e especificamente nos cursos de direito também, né? A crise do ensino jurídico é uma discussão bastante consistente no país, pelo menos desde os anos 60, né? Desde que a gente discute a crise universitária, do acordo do McIusard e tal, já se fala disso e não mudou absolutamente nada, né? Os programas, os pedagógicos das faculdades de direito são idênticos, só aumentou o número de faculdades de direito, é mais ou menos isso, né? O que é bom, é lógico, é bom que se tenha democratização do ensino, mas de que ensino, né? Então, como isso poderia ser resolvido? Não sei como fazer isso na prática, mas é com uma reformulação radical dos projetos pedagógicos dos cursos de direito, que são muito problemáticos, né? Enfim, é uma repetição de códigos, é uma ausência de pensamento, eu também estudei assim, todo mundo mais ou menos estuda assim, né? Aí vai ter, evidente, exceções de professores e professoras militantes que compreendem a coisa de forma crítica e acho até que estão aumentando, isso me deixa feliz, assim, né? Vendo nas faculdades, vendo os meus amigos que são professores e tudo. Mas a gente tem ainda uma hegemonia, né, vamos dizer assim, não uma unanimidade, de um pensamento que é um positivo, que as pessoas chamam de positivista, mas nem é positivismo, né? Positivismo no sentido de que, quando vamos estudar direito civil, a gente estuda o Código Civil, como se aquilo fosse isolado, tanto em termos de princípios, tal como do próprio ordenamento jurídico, da Constituição, de uma lógica de entender por que aquilo é daquela maneira, né? Então a gente vai estudar direito penal, a gente estuda os tipos e tal. O que é crime? Algumas correntes, tipos são esses. E não, por exemplo, sendo que as pessoas podem ler, né, já que elas, enfim, estão na universidade. E não, por que a sociedade elegeu esse ou aquele tipo? Quais são os valores que estão sendo aqui promovidos? Isso é bom, não é bom? Ou, independente de ser bom ou ruim, mas quais foram as escolhas históricas que levaram a uma coisa ou a outra? Direito civil, como que se dá a regulamentação da propriedade? É isso que é direito, na verdade, né? E com essas compreensões críticas é que ele pode até ser uma arma, né, de coisas. E aí, quando se chega nos concursos, também, aí é o funil, e realmente é o que você disse, transformando na mesma coisa. Saiu, né, agora, o número do CNJ, o perfil do juiz brasileiro. E só hoje já dei 2 entrevistas sobre isso, porque comente, né, que está nos jornais de hoje. O juiz é basicamente homem, branco, heterossexual e oriundo da elite. Enfim, então, por exemplo, juízes e juízas negros, 10%. Não obstante, né, seja a maioria da população. Mulheres, também somos a maioria da população. Esqueci o número agora que somos como juiz, mas também é um número pequeno. E o que fazer em relação a isso? Várias coisas, né? Enfim, o próprio concurso público também seleciona um determinado perfil de pessoas, também privilegia, como no vestibular, conteúdos, repetição de conteúdos e tal. Algumas coisas estão sendo tentadas, né? E acho que é o aprofundamento desse tipo de medida. Então, cotas em concursos, por exemplo, eu acho que são essenciais e inegociáveis, para começar, cotas raciais. Já está acontecendo, os primeiros concursos com cotas estão acontecendo. E também para a questão de mulheres, por exemplo. Até outro dia, nos tribunais estaduais, uma das fases do concurso era uma coisa que chamava entrevista. E aí então, que não é uma prova oral, né? Isso é uma outra coisa em que você vai ser questionado sobre o conteúdo. Na entrevista, você ia lá ser perguntado sobre quem é você, como é a sua vida. E as mulheres são perguntadas sobre é solteira, não é solteira, quer namorar, não quer namorar. Eram coisas desse tipo até 2, 3 anos atrás, nesse estado. Isso por uma luta... no que se refere ao Poder Judiciário, eu diria, tanto em cotas como nesse assunto de entrevista, uma luta exclusiva da minha associação, é só quem eu conheço que, sendo do Judiciário, falou sobre isso,
isso, e claro, com outras entidades valorosas aí da sociedade civil, de direitos humanos, começaram a questionar, pressionar, e minimamente essas coisas então estão começando a mudar. Mas toda juíza, quando entra, de todas as áreas da justiça, sempre houve determinadas piadas, determinados comentários de desembargadores e desembargadoras do tipo: ah, a juíza entrou no concurso, ou separa ou não vai casar nunca mais, coisas do tipo, né? Entre outras. Isso ainda acontece o tempo todo. E como que isso pode se modificar? Aquilo que a gente estava falando antes, na questão do Ângelo, organização coletiva. As juízas também têm uma tendência a ter um perfil político mais conservador e tal, mas ainda assim a situação está insustentável. Então, está sendo criada este mês uma frente de mulheres magistradas para discutir esse tipo de questão, representação feminina com mulheres de direita, esquerda, todas as áreas da justiça, independente disso, né? Com associações corporativas e tudo mais, para que a gente comece, então, em coletivo, formular esse tipo de política. Desde o ano passado tem um encontro de juízes e juízas negros e negras também. Também não havia, agora também é isso, né? Temos que nos unir e pressionar politicamente, porque senão vai ser sempre assim. Mais alguém? Então, uma salva de palmas para a Laura. Muito obrigada mesmo por ter aceito o convite. A casa está aberta, né, Fernando Runho? Volte sempre que puder. Obrigada a todos, espero que vocês tenham gostado do ciclo. Depois, se puderem, curta a página lá do Grupo Sobral Pinto, grupo de estudos jurídicos que a gente está criando na cidade. Vamos nos organizar coletivamente e discutir direito na cidade de Araraquara. Obrigada, gente, uma ótima noite e a gente se vê logo mais. Fernando, quer dar algum recado? Obrigada, gente. Cadê meu celular? Perdi ele, peraí. Achei ele. Pra tirar ele, tá dando o certificado. Depois a gente tira todo mundo. Tiro duas pra garantir. É ótimo. Agora vamos todos lá. Augusto, vai pra foto também. Não. Cadê o